Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Max, Escola Católica da Fé, e hoje nós estamos aqui iniciando a nossa 7ª aula, onde nós iremos falar de alguns temas importantes para esse momento da catequese. Quais são os pilares que eu não posso deixar de lado? Quais são os temas que eu tenho que mostrar a centralidade deles dentro desse processo catequético, tá bom? Então nós vamos iniciar esse momento nosso, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, inteiros, vivos, buscando a Deus. E esse buscar a Deus faz parte da nossa vida. Estaremos sempre em busca desse Deus. Desse Deus que é amor, que é compaixão, que olha para a nossa humanidade, respeita o nosso tempo e nos chama e nos convida. Então, iniciemos esse no nosso momento, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Chamando Deus de Pai, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, para sempre. Amém. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meus amigos, tendo como base importante para a nossa vida cristã, a palavra de Deus nos ilumina hoje em Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um marca-texto, grifa, importante que ela seja marcada, que ela seja lida, revista, tá bom? Então vamos, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que andais cansados e curvados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou tolerante e humilde, e vos sentireis aliviados. Pois meu jugo é suave e a minha carga é leve. Eu escolhi esse versículo bíblico para falar nessa nossa 7ª aula, porque em vários momentos eu percebo dentro das comunidades, e pode ser que aí você já tenha visto algo parecido, que o trabalho desenvolvido, a missão desenvolvida, ela vem com um peso muito grande. Ela vem carregada de conceitos e preconceitos que não tem nenhuma ligação com a real palavra de Deus. Em alguns momentos, nós chegamos até a pensar que é por orgulho que eu estou ali dentro daquela comunidade. Eu já não estou feliz, eu chego chateado, saio de cara fechada, encaro o meu trabalho como se ele fosse uma obrigação, e não é. E nesse momento eu percebo que a minha história dentro daquela comunidade, ela começa a ser marcada de uma forma muito negativa. Aquele peso da minha comunidade, o cargo que eu ocupo, eu sou dirigente, eu sou diretor, eu sou organizador, eu sou o responsável dessa pastoral e tem que ser feito do meu jeito. Nesse momento, a gente começa a perder de vista a palavra de Deus. Jesus fala aos seus discípulos, quando ele percebe que esse desconforto nasce entre eles, quem que vai sentar mais perto de Jesus? Quem que é o mais amado? Em mim que ele confia mais? Sou eu que sou capaz e não você. E Jesus diz, entre vós não podeis ser assim. Então hoje, meus amigos, nós vamos dar espaço ao conhecimento. Vamos colocar nas nossas costas o jugo leve e não aquele jugo pesado. Lembrando que na época de Jesus,
Os escravos, e não apenas os animais, também usavam sobre seus ombros uma espécie, um jugo, né, que o prendia ao trabalho, uma espécie de uma almofada, para que ele pudesse se transportar para aqui e para ali, a carruagem do seu senhor, os frutos daquele trabalho. Mas Jesus apresenta para todos nós um fardo leve, um jugo que não machuca. Para isso, eu tenho que abrir espaço no meu coração para entender as necessidades da comunidade que eu estou inserido. Então, vamos falar sobre a formação das escolas de catequese. Quais são os conteúdos necessários dentro dessa catequese? Acredito que todos vocês tenham em casa uma Bíblia, a Palavra de Deus. Mas será que todos nós temos o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica, ele contém todas as informações necessárias para um bom andamento de um trabalho. E ele tem que ser entendido, lido e visto não só pelo padre, pelo pároco, pelo seminarista, pelo diácono, mas por todos os membros da comunidade. Então eu convido você que ainda não tem o seu catecismo da Igreja Católica, que você adquira o seu catecismo. Que você tenha como um dos seus livros base de formação. E o catecismo da Igreja Católica, ele vai nos apresentar uma necessidade de mudança da nossa linguagem, de atualização da minha linguagem frente à comunidade que eu estou atendendo. Eu não posso transformar os meus encontros de catequese em aulas, como já falamos no encontro anterior, e esse meu encontro deve estar contextualizado. Eu devo saber que tipo de pessoa me escuta. Qual é o grau de instrução e de envolvimento dessa pessoa, dessa criança, desse jovem dentro da minha comunidade? Quais são os anseios, os desejos desse jovem? E como que eu posso fazer aproximar esse jovem do caminho de Deus? Aproximar os desejos, as vontades, os sonhos desse grande projeto de Deus que pede renúncia. Então, quando falamos sobre a catequese deve mostrar para a gente que nós devemos buscar apresentar àquele jovem algo que seja relevante para a história dele. Por isso, nada mais que partir da realidade. Vocês lembram das mais de 40 parábolas ditas por Jesus? Porque ele olhava a realidade e ali ele falava da semente, da árvore, da ovelha, do celeiro, da experiência de pai e filho. Ele olhava a realidade e a partir da realidade ele apresentava as propostas. Você, meu amigo catequista, olhe a realidade do seu povo. Onde você e sua comunidade estão inseridos. Quais são as necessidades básicas, basais, que devem ser atendidas e compreendidas. Tá bom? Então eu vou trazer aqui nesse momento algumas linhas de ação, alguns conteúdos, para que você, diante de tudo isso, fale com os seus catequizandos, crie um projeto de catequese dentro da sua comunidade, que dialogue com essa realidade que você está, né? A catequese, no primeiro momento, ela tem que ser um encontro pessoal com Jesus. Não tem outra coisa por excelência. Eu tenho que promover um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro se dá através da oração, da leitura bíblica, das reflexões, dos trabalhos exercidos pela minha comunidade diante da sociedade. Eu não posso guardar todos os bens no meu cofrinho, na minha caixa de tesouros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o seu grupo ele tem que aprender e agir
colocar em prática para que nós percebamos a sua fé também pelas suas obras. Um segundo ponto que nós não podemos deixar de lado é, dentro dos meus encontros, desenvolver as habilidades da solidariedade, da empatia, do respeito. E isso parte desde o momento em que você acolhe e acolhe bem o seu catequizando, a ambientação que você dá para aquela sala onde você realiza o seu encontro, a dinâmica que você usa, os símbolos que você coloca, a música, a vela, as palavras. Tudo isso vai comunicando uma nova linguagem. E aquele jovem se sente acolhido. Ele percebe que o trabalho está sendo bem feito e não é de qualquer maneira. Tá? Um terceiro ponto que nós devemos estar atentos é que a gente consiga, de alguma maneira, apresentar caminhos possíveis para os nossos catequizandos. Eu não posso pegar um catequizando de 15 anos e esperar dele uma maturidade de um homem de 30. Eu tenho que apresentar um itinerário possível. Possível. E queira Deus que esse itinerário seja apresentado de forma dinâmica, de forma leve, sem cobranças, sem apontamentos. E eu preciso fazer isso para que a minha catequese, apesar de estar olhando para o céu, ela também toque na minha realidade. Porque algo que eu não posso deixar passar é a animação que eu tenho frente à minha comunidade. Eu tenho que animar a minha comunidade. As pessoas com quem eu falo serão responsáveis por continuar a propagação da fé. Então, a escolha dos conteúdos, a preparação dessa sala, a ambientação, a escolha das dinâmicas adequadas, não infantilizadas para a faixa etária que você trabalha, mas adequada. E eu vou falar para vocês que muitas vezes valerá o teste. Numa semana faço uma dinâmica, percebi se deu certo, se não deu, mudo, altero. Mas você tem que ter esse olhar acurado para perceber o que está sendo feito realmente. Tá? Além dos momentos coletivos de formação, nós devemos também desenvolver um acompanhamento personalizado. Por isso que não dá para a gente ter uma turma de catequese 50 catequizandos. Eu não posso colocar na minha turma de catequese um número maior do que eu consiga falar. Jesus, diante da sua qualidade moral, do seu tamanho moral, da sua sabedoria, conhecedor de tudo, responsável pela criação da vida, junto de Deus, ele escolhe 12 e dedica 3 anos da vida dele a essas pessoas. Tá bom? Então, o acompanhamento tem que ser personalizado. Eu tenho que saber que aquele garoto, que aquela garota tem tais dificuldades. Que a sua família tem tal experiência religiosa que facilita ou dificulta. Então, isso é necessário, o acompanhamento personalizado. Claro que ele vai se ver num ambiente coletivo, mas ele tem que saber que o meu catequista me olha como eu realmente sou. E não como mais um número, tá? Importante. Perceber também um novo passo importante é ritualizar algumas etapas. Colocar símbolos importantes. Olha quantos símbolos que nós temos dentro da nossa cultura religiosa, né? Nós temos a música, nós temos as cores, nós temos a vela, nós temos a água. Nós vamos buscar dentro da palavra de Deus muitos elementos que vão
entrar no imaginário daquela pessoa e vai fazer morada naquela pessoa e ela vai compreender o que eu estou querendo dizer realmente. Então, quando eu falo da palavra de Deus e eu consigo transformar isso em algo palpável, é muito mais fácil para a compreensão do meu catequizando. Então eu tenho que encontrar etapas e ritualizar cada etapa que eu faço. O que significa ritualizar? Se vamos supor que nós elencamos que no mês de abril, nós vamos trabalhar a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Então eu vou criando um ambiente, um ritual, para que aquelas palavras encontrem ressonância na sala que eu estou, na música que foi colocada, na atividade preparada, na dinâmica feita, nas discussões, nas reflexões. Isso é muito importante, tá bom? Um outro ponto importante para a gente aqui é que esse catequizando, ele não é um apêndice da comunidade, ou seja, ele não aparece jogado, né, do céu no dia de encontro, acabou o seu encontro, ele volta só daqui a uma semana. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Ele tem que perceber que ele faz parte de uma comunidade. Vocês lembram nas primeiras aulas que nós comentamos do catecumenato? Aonde a pessoa ela era introduzida e tinha alguém responsável por acompanhar. E em um determinado momento ela tinha que estar como observadora da comunidade, perceber o que era feito. Isso também tem que ser feito hoje. Esse jovem, essa jovem, que hoje tem a influência da internet, do WhatsApp, do YouTube, do Instagram e das diversas redes por aí, ele tem que perceber que ele faz parte de algo, ele pertence a uma comunidade. Apesar do mundo hoje ser virtual, as relações se tornarem virtuais, o estar na comunidade vai garantir para aquele catequizando algo super positivo na vida dele. Ele sabe onde ele está e onde se apoiar nos momentos de dificuldade. Então, ele tem que fazer parte de algum movimento na sua comunidade. É necessário isso, que ele aprenda, que ele seja inserido. Convide para um retiro, convide para uma tarde de orações, convide para estar participando efetivamente ali na Semana Santa, nos grandes momentos litúrgicos, que ele faça uma leitura, que ele entre com um símbolo, mas que ele se sinta parte daquele todo. Isso é importantíssimo também, tá? Um outro ponto que a gente sempre comentou aqui no nosso curso, nosso encontro de formação para catequistas, é a centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na minha vida. Eu tenho que saber que é daqui que brota as bases da minha fé. Então, todo o seu encontro pode ter inúmeras estratégias, mas eu não posso perder de vista a centralidade da palavra de Deus. É daqui que brota a ação. É daqui que brota a sua ação, a sua missão como catequista. E é aqui que eu recorro nos meus momentos de dúvida. Tá? Além de ter a palavra de Deus como centralidade, não podemos esquecer da oração. Da oração. Nós temos ainda muitas famílias que estimulam os filhos a rezar diante da refeição, a rezar para dormir, para acordar, diante de uma situação difícil, mas isso não é uma realidade mais tão comum. Então é papel do catequista ensinar esse jovem a rezar. E lembrando, meu amigo, a catequese não ensina a decorar palavras. A oração, ela pode ser espontânea, como muitas vezes fizemos aqui no curso. Então, fica muito interessante se você, em algum momento, falar o seguinte, olha, do encontro da semana tal,
você, fulaninho, vai preparar a oração inicial. No momento você vai perceber que ele vai ler o Pai Nosso, depois ele vai ler a Ave Maria, depois quando você estiver trabalhando o creio, se for na primeira Eucaristia, ele vai falar do creio, mas automaticamente ele vai entendendo que a oração é a sua própria vida se fazendo presente naquele momento. Então ele vai falar, tá? Então percebeu o seguinte, que a centralidade da palavra que me leva à oração, e essa oração não é apenas um repetir palavras, tá bom? Eu tenho que perceber isso. Oração não é apenas o Pai Nosso, as fórmulas comuns, né? As fórmulas institucionalizadas, mas também aquilo que brota do meu coração. Sabendo da centralidade da palavra de Deus e da importância da oração, nós também temos que apresentar a esse jovem, a essa criança, a grande experiência de ser missionário. Missionário é sair da minha casa, ir lá para a África e ajudar os pobres? Também. Missionário é sair do conforto da minha comunidade e levar uma roupa, levar um alimento para quem precisa? Também. Ser missionário é colocar em prática aquilo que Jesus pediu. Vão e façam discípulos. E esse fazer discípulos me coloca em contato com uma outra pessoa, com uma outra realidade. E quando essas duas realidades se aproximam e elas se percebem, elas se entendem, eu estou sendo realmente um missionário. Eu estou levando o reino de Deus para aquela pessoa. E estou percebendo o que ela tem do reino de Deus que eu posso usar na minha história. Então, eu não posso deixar a catequese sem que o meu catequizando entenda o papel importantíssimo de ser missionário. Ir ao encontro do necessitado. Ir ao encontro não para julgar, mas para promover. Não para apontar os erros e o que ele deveria ter feito, mas sim para trazer a vida. Assim como Jesus fez com a mulher adúltera, assim como ele fez com Zaqueu, que morria de medo de Jesus, mas que desejava ardentemente o encontro transformador. Então, apresentar a missão, o ser discípulo missionário, é papel do catequista. Bom, lembrando, respeitando a faixa etária, respeitando o grau de maturidade e entendimento, tá? Um outro ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de apresentar, se começamos lá atrás falando de apresentar a pessoa de Jesus, não podemos deixar de apresentar a esse catequizando o que realmente é espiritualidade. A espiritualidade, ela transcende o fazer pelo fazer. É algo que nasce no meu coração. Então eu estou me preparando para receber a primeira Eucaristia porque eu sinto um desejo ardente de comungar Jesus, para receber as forças de Jesus, para ter Jesus dentro do meu coração e eu ir ao encontro de pessoas que precisam ver Jesus também. Tá? Então, quando nós falamos sobre a espiritualidade, é um modo de ser. Espiritualidade é um modo de agir. Que eu posso estimular isso a partir de retiros, da música, de meditação, de reflexão, da leitura orante da palavra de Deus. Mas eu tenho que estimular o jeito de ser cristão. Que independente se eu estiver na rua carregando uma Bíblia ou não, se eu estiver no trânsito, eu sou cristão. Se eu estiver no mercado, eu sou cristão. Se pisar no meu pé, eu sou cristão. Se sou injustiçado, eu sou cristão. Isso é espiritualidade, que a gente não pode deixar para lá, tá bom? E para terminar esse momento nosso aqui, apresentar uma catequese radical. O que significa uma catequese radical? Aquela que vai na raiz, aquela que vai na essência da nossa fé. Eu tenho que apresentar em todos os momentos
em todos os momentos, o rosto de Jesus para essas pessoas. Eu tenho que buscar nos documentos da igreja os assuntos necessários, importantes, relevantes ao aprendizado daquela pessoa. Eu tenho que apresentar a essa pessoa que ela poderá caminhar, mas ela vai caminhar porque ela tem uma comunidade que ampara. Uma comunidade que é uma comunidade espelhada nas primeiras comunidades cristãs colocadas por Lucas em Atos dos Apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Eles repartiam os bens. Eles estavam juntos na fração do pão. Eles estavam presentes na oração. Então, não adianta eu ter um projeto belíssimo de catequese se eu esquecer alguns pontos apresentados hoje aqui nesses encontros nossos. Eu não posso deixar com que o meu catequizando saia do meu encontro desconhecendo Jesus, desconhecendo os discípulos e não percebendo-se parte integrante de uma comunidade que tem seus erros, suas falhas, mas está junta, errando e acertando e buscando ser reino de Deus. Não buscando o reino de Deus, buscando ser reino de Deus. Certo, meus amigos? Aula densa, aula pesada, mas muito necessária. Obrigado pelo dia de hoje, forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro.